Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro das Segundas da Palavra. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de 2 Samuel. Nós vamos falar sobre o reinado de Davi, seguindo o estudo que você já tem feito em outros momentos aí nas nossas Segundas da Palavra com o reverendo Homer. Então nós paramos no texto de 2 Samuel, capítulo 12, você teve essa primeira parte do estudo, em que foi apresentado o momento do pecado de Davi e a repreensão feita pelo profeta Natã a Davi, e no momento em que Davi reconhece o seu erro, o seu pecado. Eu queria recapitular esse ponto do capítulo 12, 2 Samuel, quando no versículo 13, Davi responde a Natã. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Eu queria, nesse primeiro ponto aqui do texto, lembrar desse episódio trágico na vida de Davi, em que Davi comete adultério, homicídio, e Davi, como vocês já estudaram no encontro passado, Davi comete realmente uma atrocidade, um pecado, e todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Davi pecou contra Deus, pecou contra a sua família, pecou contra Urias, ao causar a sua morte, após ter adulterado com Batseba. Então é um momento trágico, um momento triste da vida de Davi. E esse tema é registrado aqui no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, para que a gente possa entender que a palavra de Deus mostra a realidade do pecado do homem, nosso pecado. Então, a narrativa bíblica, desde o início, ela vai se orientar por 4 pontos fundamentais, né? São aquelas 4 palavras-chave que nós precisamos ter em mente sempre para compreender a nossa leitura bíblica. Então, de Gênesis ao Apocalipse, a mensagem da palavra de Deus, ela pode ser balizada por 4 palavras. A primeira palavra é criação. Isso você já tem estudado, a gente já tem estudado já há mais de 3 anos na Escola da Palavra, ou nas Segundas da Palavra, e a gente tem visto do início a criação, Deus como Criador de todas as coisas, então como as coisas vieram a existir pela Palavra de Deus, pelo poder da Palavra de Deus. Então a primeira palavra-chave para entender a narrativa bíblica é a palavra criação. A segunda palavra é a queda. Então você já viu em Gênesis também a queda do homem, pela desobediência, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem e sua mulher transgrediram a lei de Deus. E todo pecado, ele é sempre castigado com a morte. A verdade é essa. Porque Deus prometeu a Adão e Eva: no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então, a resposta que foi dada em relação à desobediência foi a entrada da morte na nossa realidade da vida humana. A vida humana passou a ter que encarar esse momento, um momento do qual nós não podemos fugir, que é a morte. Então, com o pecado, entrou a morte. Então você tem a criação, primeira palavra, segunda palavra é a queda, e aí você tem na Bíblia a narrativa da queda. A terceira palavra-chave importante para a gente é a palavra redenção. Então, redenção, porque a narrativa bíblica é a narrativa da redenção. Então, o Deus criador de todas as coisas, o homem pecador, a humanidade caída, mergulhada no pecado e condenada à morte por causa do seu pecado, mas que é alvo do amor de Deus, que é alvo dessa ação maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso, que dá o seu próprio Filho em resgate, envia o seu Filho para ser o Redentor. Então, a palavra redenção é a terceira palavra-chave para a gente compreender essa leitura de toda a narrativa bíblica. E a última palavra é a palavra consumação, quando, ao final, o Filho de Deus voltará e vai restaurar todas as coisas
e vai fazer com que nós teremos novos céus e nova terra, vai fazer com que nós teremos o corpo glorificado e assim nós possamos habitar para sempre com o nosso Senhor. Então essas 4 palavras são fundamentais. Mas Marcelo, do que você está dizendo isso? O que isso tem a ver com o estudo de 2 Samuel, com esse momento da vida de Davi? Meus irmãos, tem tudo a ver, isso tem tudo a ver, porque nós precisamos fazer uma leitura do texto bíblico à luz do propósito de Deus, à luz do plano de Deus. Então, eu vou repetir as 4 palavras aí para você anotar, né, no seu caderninho. Então, primeira palavra, criação. Segunda palavra, queda. Terceira palavra, redenção. E a quarta palavra, consumação. Que na consumação dos séculos, né, haverá a restauração de todas as coisas e o cumprimento total do plano de Deus, quando Deus será tudo em todos e quando nós teremos aí o privilégio, a oportunidade, a bênção, pela graça de Deus, de estarmos diante da sua face para sempre e assim cumprir aquilo para o qual nós fomos feitos, que é para o louvor da glória da sua graça. Nós fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para sermos para o louvor da sua glória e, é claro, o objetivo do homem, como diz o Catecismo Maior, a primeira pergunta do Catecismo Maior do Breve Catecismo de Westminster, né, o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a narrativa bíblica passa por essas 4 palavras e se você colocar sempre em perspectiva essas 4 palavras, você vai compreender o porquê dos livros do Antigo Testamento, da história bíblica. Nós estamos aqui num livro histórico, que é o segundo livro de Samuel, um livro histórico, e assim, com essas palavras em mente, na nossa perspectiva, nós podemos compreender a história de Davi, a história de Israel no Antigo Testamento, o porquê desse fracasso moral de Davi, o porquê das consequências do seu pecado e muito mais, irmãos, muito mais. A graça de Deus superabundante, alcançando um pecador, um miserável pecador, como foi Davi, a ponto de Deus chamá-lo, e está no registro bíblico, achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de estar passando por esse momento na sua história, na sua vida, um momento, como eu falei no início, trágico, um momento em que nós temos consequências, e você vai perceber que nessa parte do segundo livro de Samuel, nós vamos identificar diversas consequências danosas dos pecados ou do pecado de Davi, porque todo pecado tem consequências, todo pecado tem repercussões, e Davi sofreu muito por causa das consequências do seu pecado, especificamente esse que a gente está abordando agora, aqui no capítulo 12, depois vai passar para o capítulo 13, mas a sequência de vida de Davi é uma sequência muito sofrida, no âmbito familiar, muitas tragédias familiares e também muitas dificuldades do seu próprio reinado, até o fim do seu reinado. Isso para mostrar, ao mesmo tempo, a falência do homem. Então, a Bíblia evidencia, se a Bíblia não fosse um livro divino, se a Bíblia não fosse um livro inspirado por Deus, se fosse um livro somente humano, o ser humano com certeza daria um jeito de esconder as mazelas, não é verdade? A prova de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é um livro inspirado por Deus, um livro divino e humano, inspirado por Deus, é essa demonstração de que não há o texto bíblico não esconde a sujeira debaixo do tapete. Não há nenhuma maquiagem no pecado. A Bíblia mostra o pecado como pecado. A Bíblia mostra a transgressão como odiosa a Deus. A Bíblia mostra que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. E o pecado tem consequências. No Antigo Testamento você encontra sempre aquela referência de que a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a referência que nós temos nos livros lá do Pentateuco. A alma que pecar, essa morrerá. E a mesma fala também quando Deus proíbe que o homem coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você tem essa relação entre o pecado e a morte. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Então, essa verdade que Paulo expressa na carta aos Romanos é a verdade que nós vemos na narrativa bíblica.
da morte como consequência do pecado, mas ao mesmo tempo da ação de Deus, da intervenção do Deus Criador, do Todo-Poderoso, numa missão de resgate, numa missão de redenção. O Deus que é redentor, o Deus que chega ao ponto de enviar o seu próprio Filho para resgatar, para perdoar, para redimir aqueles que estavam debaixo da condenação do pecado. Marcelo, o que isso tem a ver com Davi? Irmãos, tem tudo a ver. Eu, particularmente, sou muito fã de Davi. Eu vou confessar para vocês, vou abrir meu coração. Eu, particularmente, sou muito fã de Davi. Sabe por quê? Porque com todas as dificuldades, os pecados de Davi, primeiro que ele foi chamado, conhecido e chamado assim por Deus, né, de um homem segundo o seu coração. Por que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Você sabe responder essa pergunta? Né? E aí eu queria deixar para você essa ponderação. Já parou para pensar? Por que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração? Lembra de uma coisa, Deus conhece os corações. Deus sonda os corações. E você vai ver isso na expressão dos salmos. Deus sonda os corações. No Salmo 139, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Prova os meus pensamentos. Deus é aquele que conhece as intenções do coração, Deus é aquele que conhece os pensamentos. Sabe, Deus sabia quando Davi estava premeditando o seu pecado. Deus sabia, Deus viu isso acontecer, irmãos. Parece que a narrativa bíblica, num certo momento, parece que há uma ausência de Deus, mas não há. Deus está vendo o coração de Davi. Deus está vendo a mente de Davi. Antes de Davi consumar o seu adultério com Batseba, Deus já sondava o seu coração. Deus já esquadrinhava o seu pensamento, a sua mente, e já sabia o que havia dentro dele. E mesmo assim, veja que é importante nós entendermos isso. Ao mesmo tempo em que nós cremos na soberania de Deus, ao mesmo tempo em que nós afirmamos com base bíblica a soberania de Deus, nós também afirmamos com base bíblica a responsabilidade humana. Então, a dificuldade das pessoas é compreender isso. Então, se você enfatiza a soberania de Deus e esvazia a responsabilidade humana, você vai cair num erro que se chama hipercalvinismo. Se você enfatiza a soberania de Deus, de modo que você esvazia, que você diz que não há responsabilidade humana, isso é um erro, isso é um extremo hipercalvinismo. Se você enfatiza a responsabilidade humana e você esvazia a soberania de Deus, sabe o que você tem? O arminianismo, é o outro extremo. O pelagianismo, você vai encontrar outras linhas de pensamento que não são bíblicas. Nem o hipercalvinismo, nem o pelagianismo e o arminianismo são visões bíblicas, são equívocos, são entendimentos errados. Então, a gente tem que entender que há a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, há a responsabilidade humana. E a gente tem que compreender a tensão e o equilíbrio que há entre essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, Deus que conhece os corações, Deus que sonda os corações, conhece os pensamentos, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, é o que o Salmo 139 nos ensina. Deus que poderia intervir para impedir o meu pecado. Às vezes isso acontece, né? Às vezes você vê situações e fala assim: poxa, Deus me deu um livramento, Deus me impediu de fazer isso, Senhor, obrigado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquivar da responsabilidade humana. Então, e o relato da história de Davi é exatamente isso. O fracasso de Davi, o erro de Davi, o pecado de Davi, não anula a soberania de Deus. E Deus, sendo soberano, ele não interveio de maneira que ele manipulou Davi. Davi não era uma marionete e eu e você não somos marionetes. Então, o equilíbrio é entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana, sabendo que todo pecado tem consequência, sabendo que todo pecado é transgressão, todo pecado vai ter a devida resposta. É claro, algumas imediatamente e outras posteriormente. Tudo bem? Então eu queria lembrar primeiro essas
esses conceitos, essas verdades, esses entendimentos, para a gente voltar para o texto bíblico. Então, a resposta de Davi para Natã é essa. Ele diz, pequei, né? Quando ele reconhece o pecado, depois daquela abordagem muito sábia de Natã. Natã, o homem de Deus, o profeta, vai a Davi e ele conta uma parábola, na verdade ele usa de uma parábola, e Davi se autocondena. Veja como é que o pecado cega, veja como é que o pecado gera, né, uma visão deturpada do mundo das coisas, e Davi, com a sua justiça própria, diz que o homem que tinha cometido aquele pecado da parábola de Natã, ele deveria morrer. Quem é o homem? E Natã diz, você é o homem. Davi, você é o homem. Marcelo, você é o homem. Então, ele mostra o pecado e aquela autojustiça, naquele momento, ela é totalmente derrubada. A máscara cai. A máscara de Davi, de autojustiça, cai nessa hora. E a resposta de Davi é, pequei contra o Senhor. Irmãos, todo pecado é contra Deus. Primeiro ponto, todo pecado é contra Deus. Então, à medida que nós reconhecemos o pecado, né, nós podemos ser restaurados. Eu queria focar nesse ponto, na restauração de Davi. Pecado tem consequências, mas Davi passou por um processo de restauração, e você vai ver isso na sequência do próprio capítulo 12, o que aconteceu e o que evidencia a ação da graça de Deus e essa restauração gradativa de Davi. O primeiro passo, então, é a confissão. O primeiro passo é a confissão. Isso me faz lembrar, eu queria ir com vocês no Salmo 51. Vamos ao Salmo 51? Por que eu queria que você lesse comigo o Salmo 51? Porque o Salmo 51 é exatamente a expressão de Davi quanto a esse momento. Então, no Salmo 51, Davi vai dizer o seguinte, você conhece muito bem esse salmo, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então ele começa o Salmo dizendo isso, né? E você sabe que o Salmo 51, ele se refere exatamente a esse momento da história de Davi. Por que eu quero aqui entrar um pouco nesse Salmo? Porque pelo texto, né, você tem uma sequência, apesar da rapidez do texto, da fluidez do texto, lá de 2 Samuel, você tem um tempo que aconteceu. Né? Você tem um tempo da gestação de Batseba, você tem um tempo do nascimento da criança, da morte da criança, do luto de Davi. Então, o que aconteceu nesse ínterim que, segundo Samuel, não mostra para a gente? A narrativa do texto do livro histórico não mostra isso, mas isso está expresso no Salmo 51, quando Davi confessa, quando Davi pede misericórdia. Em outras versões tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então, Davi pecou, Davi confessou, Davi se arrependeu, e aqui no Salmo ele expressa isso, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Por que Davi, eu fiz essa pergunta, por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Davi conhecia a misericórdia, a graça de Deus. Davi sabia o que era a graça e a misericórdia do Senhor. Mesmo nesse momento de crise na sua vida, mesmo nesse momento em que Davi erra, falha, como homem, como rei, como pai, como marido, ele falha de forma miserável, mas ele é o homem que conhece o caminho do arrependimento. Ele é o homem que conhece a graça de Deus. Eu disse há pouco que eu sou muito fã de Davi. Sabe por quê? Porque 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes da encarnação do Verbo de Deus, esse Davi era um homem que eu acredito que ele estava muito, muito além da sua geração, muito além do seu tempo, e ele conhecia o caminho do coração de Deus, ele conhecia o caminho da graça de Deus, o caminho da compaixão de Deus.
E nesse salmo você tem a expressão disso, a realidade desse homem que é segundo o coração de Deus. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Versículo 2 do Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, as primeiras frases, né, da oração de Davi, do Salmo 51, primeiro, compadece-te de mim, ó Deus. Tem compaixão de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade. Davi apela para a benignidade de Deus. Deus é um Deus benigno, ele não nos trata segundo as nossas transgressões, ele é bom, ele é o sumo bem, né? Ele é o Deus benigno e ele é misericordioso, como Davi apela também às misericórdias de Deus, para apagar as suas transgressões, apagar, esquecer, passar por cima das transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, esse salmo e a vida de Davi nos ensina o caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho da restauração a Deus. Quando nós pecamos, e nós pecamos sempre, nós pecamos. Quem aqui que não peca? Né? Quem aqui não peca? Levanta a mão aí, porque todos nós pecamos todo dia, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavra, irmão. Nós falamos coisas que nós não deveríamos falar. Nós pecamos muitas vezes por omissão, não fazendo o que nós deveríamos fazer e não buscando a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Então, ao tempo em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, né, nós confessamos os nossos pecados e abandonamos os nossos pecados, nós somos purificados, nós somos restaurados. Davi diz assim no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então é o reconhecimento dessa condição espiritual, dessa necessidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E ele diz, pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Para aí um pouquinho nesse versículo, né? Quando ele diz, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu queria que você fosse comigo ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, abra aí, por favor. Romanos, quando o apóstolo Paulo vai usar exatamente essa expressão do Salmo, quando ele coloca assim, olha, no versículo, no Romanos capítulo 3, tá? Romanos capítulo 3, versículo 4, tá? Ele diz assim, de modo nenhum seja Deus verdadeiro. Romanos capítulo 3, versículo 4. De modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, por que eu estou citando esse texto aqui de Romanos, no capítulo 3? Para a gente fazer uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Paulo usa o texto de Davi no Salmo 51, quando ele faz essa referência quanto à justiça de Deus, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, essa referência de Paulo é para mostrar, né, e você vai ver que o capítulo 3 de Romanos exatamente falando sobre a transgressão, falando sobre a condição de pecado, não há um justo, não há um sequer, e ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, lá no versículo 23 de Romanos capítulo 3. Mas no 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente, pela graça, por Jesus Cristo. Então, a gente tem que enxergar, mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus. A gente tem que enxergar, mesmo no Antigo Testamento, tudo o que acontece ali como uma indicação, como apontando para o Redentor. A gente tem que olhar toda a Bíblia e colocar essas lentes de Cristo na nossa leitura bíblica. E é isso que a história de Davi nos ensina. É isso que a história de Davi representa para nós. Então, o Salmo 51, depois você vai ler na sequência aí no seu dever de casa, ele vai mostrar essa realidade. Ele vai confessar o pecado. Ele vai reconhecer a sua falência moral e espiritual.
e vai clamar pela misericórdia de Deus. E é isso que nós precisamos fazer hoje, né? Talvez o retrato do ser humano de hoje, né, do ser humano impenitente, o ser humano hoje que vive a vida, peca, mas não se convence do pecado, não identifica, não reconhece seu próprio pecado, mas que precisa ter um encontro real com o Salvador. Então, voltando aqui para o texto de 2 Samuel, capítulo 12, né, a resposta de Natã. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Olha a resposta. Também o Senhor perdoou o seu pecado. O que encobre as suas transgressões, diz o livro de Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Também o teu pecado foi perdoado, também o Senhor te perdoou. Mas olha só, agora vem a sentença: você não morrerá. O profeta Natã diz a Davi: você não morrerá. Mas versículo 14, que nós já lemos: mas porque com isso você deu um motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, entra aqui uma questão que é extremamente sensível e extremamente polêmica. Talvez você esteja se perguntando, mas o que a criança tem a ver com a história? Qual o pecado que essa criança cometeu para que, em vez de Davi morrer, fosse a criança que morresse? Né? Esse é um dos textos difíceis, né, da Bíblia, e humanamente falando, aí vamos agora voltar para a discussão, né, entre a justiça humana e a justiça de Deus. Humanamente falando, nós diríamos, humanamente falando, na nossa própria justiça, nós diríamos que Deus foi injusto. Né? Por que a criança teve que pagar pelo pecado de Davi? É a grande pergunta que nós fazemos. Isso me faz lembrar aquele evento que é narrado no Evangelho de João, no capítulo 9 de João, lá no Novo Testamento, e eu queria que você lesse comigo rapidamente aí, é a cura do cego de nascença, João, capítulo 9, no Evangelho de João, a cura do cego de nascença. Então, olha só, para a gente fazer um paralelo, não, claro que o texto não é exatamente a explicação, mas para você entender um paralelo, como é que a nossa cabeça funciona. Enquanto Jesus caminhava, João capítulo 9, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha a pergunta dos discípulos. Veja se não tem a ver com a nossa indignação contra a, entre aspas, injustiça de Deus na morte da criança. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi ele ou seu pai? Para que ele nascesse cego? Então, irmãos, nós temos a tendência a fazer sempre essa relação de causa e efeito. Nós temos sempre, né, essa nossa justiça própria, o nosso critério de julgamento, sempre envolve uma causa e efeito. Porque a pergunta dos discípulos diz tudo para a gente. Mestre, quem pecou? O homem nasceu cego. Era um cego de nascença. E eles perguntam: quem pecou? Porque eles associam aquele mal, a doença, a cegueira, a um pecado. Isso nós fazemos até hoje, não é verdade? Isso nós fazemos até hoje. Nós somos mestres em julgar as outras pessoas, em julgar a Deus. Você percebe o seguinte, né? Essa frase, eu vou parafrasear aqui o Tim Keller. O Tim Keller, ele falando sobre sofrimento, um livro que ele tem sobre sofrimento, ele diz assim, olha, é muito interessante porque em momentos quando há tragédias, como um tsunami, por exemplo, pessoas que não creem em Deus, que nunca creram em Deus, que nunca se importaram com Deus, são as primeiras a se levantar para colocar a culpa em Deus e perguntar: cadê Deus nessa história? Onde é que Deus estava quando aconteceu o tsunami ou quando caíram as torres gêmeas? Então, é curioso essa nossa linha de resposta, né? Porque a gente, estou dizendo no geral, o homem,
O ser humano vive como se Deus não existisse. O ser humano não está nem aí para Deus. Mas quando acontece uma tragédia de grande comoção, né, a pessoa pergunta, né, cadê Deus? Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Ou seja, Deus continua assentado, reinando no seu trono. Mas nós, como seres humanos, caídos, pecadores, nós nos achamos no direito de julgar a Deus, né, e colocar a culpa em Deus e atribuir a culpa a Ele pelas tragédias, pelas situações que nós vivemos ou que nós vemos os outros também sofrerem. Então, aqueles que nunca lembram de Deus, né, vivem sem Deus, como se Deus não existisse, se lembram da existência de Deus para culpá-lo quando acontece alguma tragédia. É esse o raciocínio dos discípulos. Foi ele ou seu pai quem pecou? Ou seja, se ele está cego, alguém tem a culpa nessa história. A resposta de Jesus é muito emblemática, poderosa, verdadeira, quando ele diz assim, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Irmãos, eu vou repetir a resposta de Jesus, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É a resposta que Jesus dá aos discípulos para essa pergunta de causa e efeito. Então, voltando para o texto de 2 Samuel, quando vem essa resposta de Natã, que diz que o filho que nasceu morrerá, o filho que foi gerado por causa do adultério de Davi com Batseba, que aquele filho morreria, nós temos aí, né, mais uma vez a nossa ponderação. Isso é injusto. Deus está cometendo uma atrocidade, uma injustiça. O que a criança fez? Né? E a pergunta dos discípulos, quem foi que pecou? Foi ele ou seu pai? E eu coloco aqui a resposta de Jesus, sem forçar o texto, mas 1000 anos depois, Jesus fala aos discípulos, nem ele nem seu pai, em relação ao cego, mas para que se manifeste a obra, para que se manifestem as obras de Deus. Invertendo aqui a situação, Davi pecou, Davi confessou. A sentença de morte deveria ser para Davi. A sentença de morte deveria ser para Davi. Mas, irmãos, fazendo um paralelo com Cristo aqui, o inocente morreu por nós. O inocente morreu em nosso lugar. Eu não quero aqui torcer a Bíblia, eu não quero forçar o texto, eu repito, mas se você lembrar do que aconteceu com Jesus, você vai entender, você vai lembrar que o inocente morreu por nós. Então, se você acha que Deus é injusto, nesse caso de Davi, se você acha que Deus é injusto porque a sentença recaiu sobre a criança que morreu conforme a palavra do profeta Natã, se você acha que isso é injusto, então Deus foi injusto também ao matar Jesus por mim e por você. Então Deus foi injusto também ao ordenar que Cristo fosse à cruz do Calvário, morrer por mim e por você. Mas é nisso que se manifesta a justiça de Deus. É nisso que se manifesta a graça de Deus. A justiça de Deus se manifesta dentro dessa realidade em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Eu não quero dizer que a criança é um tipo de Cristo, eu não quero dizer isso. Não tire essa conclusão, por favor. Mas eu quero dizer o seguinte, se você acha injusto que essa criança morreu por causa do pecado de Davi, então você também acha injusto que Cristo morreu por causa do seu pecado. Então, é por isso que o apóstolo Paulo usa em Romanos aquela expressão, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3 que nós lemos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por quê? Para que ele seja justo quando julgar. A palavra do Salmo 51, para que seja justo no julgar. Vou ler de novo aqui o Salmo, que é citado por Paulo na carta aos Romanos. Versículo 4, pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, Davi, que sofreu as consequências desse pecado, que sofreu as consequências do seu adultério, do homicídio praticado, ele entendeu a justiça de Deus. Irmãos, Davi sabia que ele é que tinha que morrer. Davi sabia que ele era réu de morte. E ao ver a consequência do seu pecado, as consequências, a morte do filho, as consequências do seu pecado, Davi reconhece a graça de Deus, de modo que serás justo no teu falar. E Paulo repete essa expressão em Romanos capítulo 3. Eu queria que você guardasse isso com muito carinho. A graça de Deus, a misericórdia de Deus,
é que nos livra da morte. Eu e você andávamos para a morte. Eu e você caminhávamos para a morte. Eu e você somos homicidas. Eu e você somos adúlteros. Eu e você somos roubadores. Eu e você somos pecadores. Um só pecado é suficiente para nos lançar do inferno. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus, o justo que morreu pelos injustos, nos assegura salvação, vida eterna, nos leva para junto do Pai. Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas foi através da morte do justo, foi através da entrega espontânea, voluntária do Filho de Deus, que nós fomos alcançados por essa graça. E Davi é prova dessa graça de Deus. Davi é evidência dessa graça de Deus. Tá? Então você tem aqui na sequência do relato aqui do texto de 2 Samuel, no capítulo 12, a morte do filho de Batseba. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. A criança adoeceu gravemente. Na sequência, o versículo 15. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura, diziam aí os seus assistentes, os seus servos. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. E disse na sequência, e o adorou. Deixa eu voltar aqui. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele, ele comeu, seus servos disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: então, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, a criança continue viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. O versículo 24 e 25 diz que então Davi consolou com Betseba, sua mulher, teve relações com ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão é homem de paz. E o Senhor o amou. Veja, a mesma mulher, Batseba, o mesmo homem, Davi. Você percebe a diferença do texto? Na primeira parte, a mulher de Urias. Na segunda parte, Batseba, sua mulher. Viu a diferença da narrativa? A mulher de Urias, lá no início, no versículo 15. No versículo 24, Batseba, sua mulher. E assim eles tiveram um filho. O Senhor amou Salomão. O Senhor amou Salomão. Irmãos, esse fato do nascimento de Salomão é uma prova, é uma evidência do perdão de Deus, da restauração de Deus. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Este lhe chamou Gedidias por causa do Senhor. Salomão, Gedidias. Davi conquista Rabá, você tem aqui a sequência de uma luta, de uma batalha, e Davi vence aqui essa batalha, ele volta. Você vê que a narrativa, veja, lembra do encontro passado, você tem, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra. E Davi restaurado, agora sim, ele sai para a guerra, ele conquista ali essa cidade de Rabá, então ele volta vitorioso. Duas evidências da restauração de Deus na vida de Davi. Depois do pecado, depois da confissão, depois do perdão, duas evidências. Primeiro é que você vê essa vitalidade de Davi com o nascimento de Salomão, o qual Deus amou. E segundo, quando ele sai para a batalha, quando ele sai para a guerra e vem vitorioso para a glória de Deus. Meus irmãos, eu termino aqui esse encontro das segundas da palavra,
E eu quero orar com você, pedindo a Deus que nos abençoe, que toda essa palavra que foi lida, que você possa estudar com mais calma aí durante, né, o seu dever de casa, que você possa compreender essas verdades grandiosas da graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos juntos aqui estudando a Tua Palavra. E pedimos a Tua bênção especial, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada um, ó Deus, que está aqui participando do estudo, e que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos a cada dia para nós compreendermos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Que possamos, na leitura do texto bíblico, aprender não apenas uma história, não apenas uma narrativa de uma tragédia pessoal, mas que nós podemos ver ali, Senhor, o retrato do homem pecador alcançado pela graça de Deus. E que isso nos encoraje a sermos homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, que confessem os pecados, que sejam restaurados e que andem com o Senhor para a glória do nome dele. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te pedimos que continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos ao final, então, desse encontro aqui das Segundas da Palavra. Eu quero encorajar você a continuar conosco nas próximas semanas, nos próximos meses e anos, em que nós vamos estudar a Palavra do Senhor, livro por livro, capítulo por capítulo, assim, se Deus nos permitir, tá bom? Tchau, fica com Deus, um abraço para todos e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra. Tchau, tchau.